graça e paz. Este é o cenário que vocês estão vendo aí, mas de hoje, dia 16 de abril. Logo, em nome de Jesus, estaremos juntos aqui novamente, né? Para nos abraçarmos, sim, mas aprendermos juntos da palavra, crescermos na graça, no conhecimento do Senhor, crescermos em comunhão também. Então, vamos dar sequência às nossas reflexões. Ontem nós falamos sobre provações e tentações. Vimos que o diabo, ele tenta você para te derrubar. E vimos também que Deus prova você para te fazer mais forte, mais santo, para Ele forjar o seu caráter na sua vida, para que você reflita então a imagem de Cristo na sua forma de agir, de pensar, de ser. Hoje abordaremos então o tema Transformando Tribulações em Vitória, baseado também em Tiago 1, 2 a 4, é uma sequência de ontem, né? Tiago 1, 2 a 4 e o verso 12. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então as provações são compatíveis com a fé cristã. A gente viu isso no verso 2. Considerem, meus irmãos, motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações. Por que os crentes sofrem? Por que um crente passa privação? Por que sofre prejuízo? Por que fica doente? Por que os crentes sofrem então? Deus nos adverte a esperar as provações. Vimos aí nesse texto. Em outros também, a vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu o seguinte: no mundo tereis aflições. João 16, 33. Mas também o apóstolo Paulo disse lá em Atos 14, 22, que através de muitas tribulações nos convém entrar no reino de Deus. E ainda 2 Timóteo 3,12 vai dizer: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O pastor, o reverendo Hernandes Lopes, diz algo interessante sobre as tribulações que enfrentamos. Porque nós somos um povo na dispersão, enfrentamos muitas provações, e as provações procedem da nossa humanidade, são doenças, acidentes, desapontamentos. As provações procedem também da nossa pecaminosidade. Criamos problemas com a nossa língua, com as nossas atitudes. Uma pessoa que morre de câncer após ter fumado dezenas de anos, não pode culpar ninguém pela morte. As provações também procedem da nossa cristianidade. Muitas tribulações enfrentamos por sermos cristãos. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos e consequentemente a nós. E Satanás, o mundo e a própria carne lutam contra nós. As provações são variadas também. Elas são variadas, já que as temos e elas são variadas. A palavra várias aqui tem o significado de diversas cores, multicolorido. São vários e diferentes tipos de provações. São várias e diferentes tipos de provações que enfrentamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. Mesmo que não entendamos no princípio, mas entenderemos mais tarde. Para cada tipo de provação, existe a suficiente graça de Deus para sustentar-nos. A graça de Deus também é multiforme, 1 Pedro 4,10. Ou seja, ela se manifesta de várias formas, né, para nos alcançar e nos abençoar. Há provas fáceis e há provas difíceis. Há provas onde ficamos sozinhos, como Jesus lá no Getsemane, e não é fácil. Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. Ele é como um escultor. Ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus. As provações também são passageiras, irmãos. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois da noite, vem amanhã. Depois do choro,
vem a alegria. Depois da tempestade, acontece o arco-íris. Nós não vamos ficar o tempo todo nas provações. Estamos passando. Alguns passam mais rápidos e outros mais demorados, mas todas passam. Também algumas provações são mais rápidas e outras levam mais tempo, mas todas elas passarão no tempo de Deus. As provações também são pedagógicas, versículos 3 e 4. Nós sabemos que nas provações da vida, nossa fé é testada para mostrar a sua genuinidade. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, ele testou com o fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. As provas de fé, as provas da fé, provam que de fato nascemos de novo. As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança, diz o texto. Deus está no controle da nossa vida. Tudo tem um propósito. Diz o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E em Efésios 2, 8 a 10, Paulo também diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ele trabalhou em Abraão, José, Moisés, antes de trabalhar através deles. Precisamos deixar Deus trabalhar em nossa vida, para que Ele depois trabalhe através de nós. A perseverança visa nos levar também à maturidade, diz o texto. Paulo diz em Romanos 5, 3 a 5, que as tribulações são pedagógicas, levam-nos à maturidade. A palavra upomone significa paciência com as circunstâncias, ou seja, coragem, perseverança em face do sofrimento e dificuldades. Os crentes imaturos são sempre impacientes. Abraão coabitou com Agar, Moisés matou o egípcio e Pedro quase matou Malco. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas provas. As provações também visam a glória de Deus. Temos alguns exemplos disso na Bíblia. O cego de nascença, por exemplo. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse o quê? A glória de Deus. De Lázaro, Jesus disse o quê? Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, após uma experiência tão dura e tão difícil que ele enfrentou. Qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde, tende por motivo de grande alegria. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se numa caverna, devemos nos alegrar intensamente. Eu sei que isso não é fácil, só com a ajuda do Espírito Santo. Uma fé pura consegue enxergar a mão invisível de Deus, tirando o máximo proveito do fogo das provações. A fé se alegra porque sabe que a provação tira as imperfeições da nossa fé. Confia única e exclusivamente em Deus e pede sabedoria dele para poder tirar o mesmo proveito das tribulações da vida. Fica resoluta, sem vacilar, em meio às dificuldades. Como vimos ontem a questão do ourives e a prata. As mulheres observavam enquanto ele queimava a prata no fogo, tirando as impurezas, até deixar um elemento puro. Depois de um tempo, elas ficaram maravilhadas com a precisão com que aquele homem lidava com o metal precioso, tirando no momento exato. Quando perguntaram, ele explicou que se deixasse alguns momentos demais, iria destruir a prata. Mas como você sabe? Perguntaram. O tempo de tirá-lo do fogo. Simples, ele respondeu. Quando na prata estiver refletindo a minha imagem. E é assim que Deus trabalha também na nossa vida, através das provações. Quando estivermos refletindo a imagem de Cristo através do nosso viver, ela vai passar. Essa provação vai passar. Então deixa Deus provar você. Porque se Ele está provando você, é porque você é um servo dEle, é um filho dEle. E Ele quer forjar o seu caráter, para ser semelhante ao de Cristo.
E Ele quer que você reflita a imagem de Cristo no seu viver diário, na sua vida cristã. Que Deus o abençoe, rica e poderosamente. E está sendo provado, estamos sendo provados. Amém. Louvado seja Deus. É tudo para a glória dele mesmo. Que Deus o abençoe.